Existe sempre um ponto a partir do qual começamos a olhar um fato. O desafio é expandir esse olhar a diferentes pontos e fazer nascer novas possibilidades. CH9 Ponto de Vista, guiando para transformar gente, gestão, negócios. Eu sou Marília Marcucci e hoje converso com o CEO da CH9 Consultores Empresariais, Carlos Henrique Piazza, fundador desse podcast e consultor há mais de 30 anos. Seja muito bem-vindo, Piazza. Muito obrigado. Do fundo do coração, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e espero, ao longo dessa jornada, trocar ideia, que eu adoro fazer isso. Trocar ideia. A gente conversou muito quando nós começamos a criar esse podcast. Você veio com um nome para esse podcast, Ponto de Vista, e nós começamos a refletir muito sobre essa tua vocação para olhar para os pontos e fazer com que isso seja entendido de outras formas e trazer soluções, né? E aí eu pergunto, essa vocação de guiar para transformar essa vontade, sabe? Mas assim, da questão de chamado mesmo, Sim. do vocari, aquele chamado que não nos leva que só nos leva a fazer essa coisa. Me conta do seu chamado. Bacana, essa pergunta é muito carismática no meu entendimento. Por quê? Eu creio que há muitos anos atrás, na minha vida, até lá de jovem, acontece fatos na vida das pessoas. E na minha vida não foi diferente. Então foi mais ou menos assim. Os meus pais tiveram que sair aqui da nossa região e tocar terra em outro lugar. Uhum. E eu tive que tomar uma decisão. Ou ficava, ou eu ia com eles. E a decisão que eu tomei foi de ficar, porque tinha algo dentro de mim que falava: o limite é o seu conhecimento. Então, de todo esse tempo, eu busquei entender, vamos dizer assim, esse limite é seu conhecimento. Enxergar, entender, analisar profundamente, sabe? Do modo bem interessante. E isso foi acontecendo naturalmente na minha vida. Não teve um insight, uma coisa que veio do além. Foi acontecendo naturalmente. Eu acho que é isso que foi uma chamada inicial, que também a gente não sabe naquele momento o que era, o motivo, nada disso. Simplesmente veio essa condição. E aí eu já estava na faculdade, estava no segundo ano já de faculdade, então me parece fazer sentido naquele momento que o meu limite era meu conhecimento. Então foi daí que veio essa chamada. Conhecimento. Parece que existe assim algo bastante impulsionador em você quando a gente olha para conhecimento. Como é que é esse trabalho de levar conhecimento para as empresas, conhecimento prático, porque às vezes a gente enxerga o consultor como aquele que vai trazer Sim. algo muito acadêmico e que na hora de operacionalizar dentro da empresa, isso parece difícil. Sim. E como é que é essa tradução de um conhecimento muito sistemático para algo prático dentro das empresas? Eu entendo assim, que toda a minha vida teve algumas questões ou pilares que me motivaram. Então, uma dessa é a organização e a outra a perseverança. Uhum, Eu aprendi durante esses 35 anos, a vida vai levando a gente a ficar mais experiente. O uhum, que eu quero dizer com isso? Se você tem a condição de enxergar algo que ninguém enxerga, já é uma coisa diferente do ponto de vista prático.
tem os seus benefícios, mas também tem algo de dificultador. Por quê? Porque não é normal a grande maioria das pessoas enxergar coisas que não consegue ver. Num olhar bem holístico, é bem isso. E outro é a questão da perseverança. Por quê que eu estou falando isso? Porque você olha, não vê. Olha, não vê. Mas tem uma hora que você olha e fala, nossa, entendi. E o que é o que vai além. Então, traduzindo isso para o mundo dos negócios ou o mundo corporativo, a gente percebe claramente isso. Que, de repente, aquela empresa, quando chega até mim, fala, estou com esse problema ou essa dificuldade. De repente, eu olho e falo, por que que você quer isso? Com quem eu estou me comunicando? Seja, qual nível hierárquico? Me dá um exemplo assim, eu sei que você deve ter vários cases, deve Sim. ouvir empresários todos os dias, Sim. diversos problemas, mas isso que você está falando, traz um exemplo de uma dificuldade, Perfeito. enfim. Um cliente meu ligou Ah. do Triângulo Mineiro, Aham. falando assim, eu preciso conversar com você. Eu disse, que bacana. Ele já me conhecia, Tá. tá certo? Mas eu nunca tinha prestado serviço para ele. Uhum. Ele chegou, me apresentou uma ideia falando assim, olha, nós queremos fazer... Ele era da diretoria da área administrativa financeira e me pediu algo da diretoria comercial, dizendo, precisamos disso, precisamos daquilo. Aí eu ouvi e disse assim para ele, mas de qual área que você é responsável? As pessoas que me conhecem, Marília, sempre falam que quando o Piazza faz uma pergunta, ele tem, parece, um padrão de referência de resposta. Isso marcou muito a minha vida, porque eu sempre sigo isso. Tá? A hora que ele falou, uai, eu sou da área administrativa. Eu falei, mas como que você vai fazer um trabalho pedido por você na área comercial, sendo que eu não estou vendo ninguém aqui da área comercial? Naquele momento, ele parou assim, olhou fixamente para mim e falou, então, qual é o seu olhar, o seu ponto de vista sobre isso que eu estou te pedindo? Eu disse, olha, talvez, nesse momento, você está precisando de algumas melhorias de ferramentas da tua área administrativa financeira para que permita medir o resultado da área comercial. Fechou o negócio. Fechou o negócio. Então, a gente tem como exemplo esse que eu estou te falando e vários outros. Porque eu tenho essa preocupação de olhar para aquilo que está sendo pedido, não simplesmente o que está sendo pedido. Eu tenho que ter a capacidade de olhar, enxergar além e verificar se eu tenho condições de solucionar aquele problema, ou aquela dificuldade, superar, né, aquela dificuldade que o cliente está me propondo. E então você falou agora sobre ferramentas. Você trouxe à tona que pode ser falta de determinadas ferramentas para medir, no caso. Perfeito. Ferramentas, processos, sistemas. Perfeito. Dentro da organização. Qual que é a diferença de tudo isso? Como que essas coisas se cruzam? A gente, depois de uma certa experiência, vai entendendo e fazendo correlações. Certo. Lá na CH9, a gente fala que talvez as empresas e os empresários precisam entender o efeito sanduíche. Aí, a hora que eu falo isso, as pessoas falam assim, esse Piazza tá louco. O que tem a ver o efeito sanduíche para uma organização, seja qual for o segmento? Eu digo, olha, desde quando o mundo é mundo, no mundo corporativista, ele tem a condição de ter procedimentos. Os processos, ou seja, o processo de vendas, o processo de faturamento, o processo de contas a receber. Isso, para mim, é a horizontal da condição dos processos dentro de uma empresa. Isso eu chamo
do recheio do sanduíche. Tá. Beleza? Então, Beleza. existem regras, tá certo? Existem os instrumentos com a condição. Porém, nós precisamos da parte de cima do sanduíche. O que é isso? Na verdade, é uma analogia, né? Uma figura de linguagem, mas a gente precisa de pessoas para executarem as regras dentro dos processos. Tá. Perfeito. Uai, Pia, você falou com sanduíche, cadê a parte de baixo? A parte de baixo nada mais é do que o sistema de informação, os instrumentos de gestão. Aí os instrumentos podem ser um fluxo de caixa, um demonstrativo de resultado, um indicador de desempenho. Aí está feito o sanduíche. O recheio dele é, geralmente, os procedimentos e as regras, as pessoas... A cultura está aí no meio. Com certeza. A cultura organizacional. Que tem tudo isso envolvido. A cultura é um ambiente, vamos dizer assim, que é trabalhado. É o trabalho que se tem dentro das organizações, é a cultura das empresas. Cada um tem isso desenvolvido com maior ou menor acuracidade. Mas tem isso prático. É a cultura da empresa. Tá. Piaça, por exemplo, quando você chega numa empresa, geralmente você conversa com o CEO, o diretor financeiro. Os diretores geralmente são quem procuram os seus serviços. Precisam da tua ajuda. Perfeito. Ali. Quando você chega e eles têm... É comum ter o entendimento da própria cultura? Isso é fácil de se identificar estando dentro do negócio? Para responder essa pergunta, a gente tem que dar um passo para trás e interpretar uma coisa que na nossa região, geralmente, é feito por empresas familiares. Tá. Então, o cenário são empresas familiares. Exatamente isso. Tá. Então, tem muito a figura do fundador. Mesmo que esteja na segunda ou na terceira geração, é muito marcante a figura do fundador nas empresas da nossa região, do interior, não é só do estado de São Paulo, tá certo? Então, essa cultura empresarial, muitas vezes, foi o fundador da empresa que trouxe e implantou. É muito do jeito de ser dele como pessoa. Exatamente. Depois eu vou ter uma pergunta sobre isso, que eu vou até Ótimo. registrar aqui, mas continua. Isso faz com que exista o que nós chamamos a evolução natural. Tá. Como a gente nasce, cresce, o ser humano morre. Geralmente, nas empresas, ela nasce, cresce e se transforma. Geralmente, ou ela é comprada, ela é transformada nas gerações. Então, respondendo a sua pergunta, quando eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu costumo fazer é olhar o ambiente, é sentir esse ambiente. Por quê? Se eu estou dentro de uma indústria, a relação, vamos dizer assim, da cultura é mais com a produção. Se eu estou dentro de uma empresa que é do varejo, a cultura está mais no relacionamento do atendimento. Certo. E se eu estou numa empresa de serviço, é a presteza, é a qualidade daquele atendimento ou daquele serviço. O que eu vejo? Se eu estiver falando com o dono, está muito claro a cultura transmitida por ele e para as pessoas que estão com ele ao longo da jornada. Tá. Se o fundador não existe aí, né, naquele momento, eu estou falando, ele não está presente, né, vamos dizer assim, não está morto. Porém, eu estou falando com o gerente. Aí eu estou dizendo, essa cultura se chegou até esse gerente ou não? Aí o que eu faço? Eu pergunto, quanto tempo você está na empresa? Você tem umas técnicas aí. Para ir descobrir, porque mesmo aquelas pessoas que estão há muito tempo, ele costuma ter a cultura da empresa. Costuma ter. E aqueles entrantes ou aqueles novos que estão na empresa, ou ele captura isso e ele continua, fica mais tempo, ou ele não vai se dar bem.
seja qual o nível de cargo que for. Uhum. Então, tem muito a ver essa resposta que eu estou te dando, é com quem eu estou falando, com quem eu vou Tá. falar dentro da empresa. E aí você falou sobre o processo de sucessão, a sucessão, que a empresa se transforma, passa pai para filho. Como é que a CH9 pode ajudar nessa transferência, nessa transformação, mas transferindo a cultura, sem deixar morrer? Então, Como é que é esse... isso já é um pouco mais profundo. Tem vezes que, atualmente, a CH9 chega através de um cliente porque alguém que nós já fizemos trabalho, o bom e velho boca a boca. Uhum. Então foi indicado. Porque quando a gente está falando de transformação de cultura, questões de conflitos de gerações, isso é uma coisa muito delicada. Uhum. É quase que uma confidência. E precisa ter muita, 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 muita mesma essa coisa chamada confiança. Uhum. Então, o empresário, seja o fundador ou o herdeiro, ele precisa ter confiança no consultor para falar algo que vai provocar. Então, o que a gente costuma dizer? Se é o fundador, eu sei, ao longo dos anos, que o fundador, ele não quer que aconteça duas coisas antes que ele morra. Uhum. Primeiro, Marília, eu entendo assim, o fundador não quer que o sucessor dele morra. E segunda coisa é que a criatura que ele criou não morra, não vá à falência. Uhum. E essa condição de transferência, na maioria das vezes, do fundador para a primeira geração, está nele. Uhum. Eu só sou o condutor, Uhum. mas é ele que tomou a decisão. Uhum. Então a gente tem que mapear muito bem, com bastante cautela, entendimento, o que esse fundador quer. Uhum. Porque eu já vi várias vezes, várias empresas, não é uma vez só não. O fundador olhar para trás e não ter um sucessor de sangue, um herdeiro natural. Então ele tem que buscar, na maioria das vezes, o quê? Uma sucessão profissional. De dentro da Da empresa, que empresa. tenha crescido na empresa, ou até um Exatamente. executivo De a fora. ser contratado. Tudo isso vai depender muito da idade, a maturidade dessa empresa. Uhum. Tem empresas que começam a pensar nisso com 20 anos. Uhum. Raramente a gente vê uma empresa com 5 anos de idade, com prosperidade e tudo mais, pensar em sucessão. Piazza, e você viaja muito pelo Brasil para atender essas empresas que estão aí nessa fase de sucessão, transformação? E a gente Como é viaja que é? bastante, então, porque tem um raio de atuação da CH9, tá Aham. certo? A gente fala que, só que transcende esse raio. Então as pessoas quando ligam para mim, a primeira coisa que eles me perguntam é: Piazza, você está onde? Então, eu tô em Rio Verde. Eu tô Eu tô no, passando aqui no na B- ponte de Foz do Iguaçu. Aqui na... Exatamente. Mais ou menos isso, como eu já te liguei algumas vezes falando isso daí. É. Mas assim, a nossa forma de atuação, ela é nacional, Tá. lógico. A preferência talvez seja mais regionalizada, mas isso Uhum. não tem muito regra, tá certo? E o interessante, aí que tem uma coisa interessante nessas minhas andanças aí pelo Brasil. A gente percebe que aquela coisa de empresa familiar, sucessão, acontece em qualquer região. Não tem lugar. Não tem lugar. Não tem fronteira, sabe? É Sei. uma coisa. é, Todas as regiões onde tem uma empresa familiar tem esse tipo de colocação. Então é uma experiência, é uma vivência que a gente acontece a todo momento, em todos os lugares que nós somos convidados para atuar. Uhum. Tá. E a governança? A gente está falando de transformação, sucessão. A governança mais ou menos madura, né? A governança ela tende a ser mais madura mesmo quando a empresa deixa de ser familiar ou não? Como é que é Então, essa relação? eu, há uns
25 anos, 20 anos atrás, no mínimo, eu comecei a estudar profundamente essa questão de empresa familiar. E eu reconheço, através das pessoas que me contratam, dos clientes, que a gente começa a ter uma certa relevância, uma certa notoriedade sobre esse assunto. Uhum. Então, como eu disse no começo, eu costumo dizer assim, ó, para eu conseguir transformar uma empresa, eu tenho que ter profundidade de conhecimento. Por quê? Porque senão eu não consigo, didaticamente falando, fazer com que um assunto tão sério de transformar uma empresa familiar. Por isso que eu fui buscar, estudar, e a gente sempre busca as excelências da fonte do conhecimento. Uhum. Qual que é a sua formação? A primeira? Eu tenho 2 graduações. Meu sonho era ser engenheiro, mas acabei sendo, vamos dizer assim, analista de sistemas, Uhum. tecnologia. Tecnologia. Eu queria ser engenheiro, mas voltado à engenharia da tecnologia. Certo. Tá? E aí fui fazer análise de sistemas. Adorei que deu a permissão que o meu conhecimento, a certificação, que o meu conhecimento poderia me levar onde eu quisesse. Uhum. Aí depois eu fui fazer pós-graduação. E continuei fazendo pós-graduação por motivos da empresa onde eu trabalhei muitos anos, né? Minha formação, vamos dizer assim, tudo que eu sei do ponto de vista de consultoria, eu trabalhei em multinacional durante 15 anos, então... Uhum. Né? Antes de fundar a CH9. Exatamente. E daí, o que acontece? A gente vamos dizer assim, uma pós-graduação em controladoria e finança. Então, eu tinha a vivência e a experiência de ter a visão sistêmica e depois, pelo tempo que eu já tinha de consultoria, eu fui fazer uma pós-graduação, um MBA em controladoria e finanças, onde dei uma complementada sobre o meu conhecimento. Mas, nesse sentido, aí depois eu fui fazer pós e fazer mestrado. E uma das minhas pós foi em gente e gestão, tá certo? Então a gente também tem que fechar. A gente chama isso, a gente fala tecnicamente, que é sobre a pirâmide de Porter, que ele fala que na base da pirâmide tem que ter o conhecimento de processo, tá certo? E ferramenta. E a coisa mais importante é gente que faz o serviço ou desempenha suas funções através dos processos utilizando ferramenta. Então, esse contexto todo que eu estou contando para você permite fazer essa jornada em várias situações, entender profundamente aquilo que está sendo me pedido ou até mesmo provocado. Um desafio, vamos falar assim. Vamos ver se a CH9 consegue resolver esse desafio. Então, me conta, qual foi o maior desafio da CH9? Mas do ponto de vista de um cliente, Sim. Não do seu como empresário a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, primeiro, talvez o desafio pessoal seja um. Sim. E o desafio da empresa seja outro. Sim. Então, eu vou te dar 2 exemplos bem simples que aconteceu ao longo desse tempo aí, de mais de 25 anos da CH9 como empresa. O primeiro foi a decisão de uma empresa em trocar o seu sistema de informação. Nossa, isso dá... Dá chabu. Nossa! Isso dá problema sério. Por quê? Porque tem uma coisa que nós, seres humanos, não desgarramos, que é comparar o atual com o antigo. Então, o desafio foi mais ou menos assim. Era uma empresa que tinha mais ou menos aí os seus 350 profissionais, mais de 8 filiais. Era indústria? Indústria.
Então, o que acontece? Não é fácil, primeiro, tomar essa decisão de querer trocar. Só que, para isso, o que a gente teve que fazer? Duas coisas. Baseado no meu conhecimento e entendimento daquele caso específico. Era entender a capacidade que os gestores tinham de absorver o conhecimento daquela tecnologia. Então, entender isso. Espera aí. O meu gerente financeiro vai poder utilizar toda a potencial desse instrumento que vai ser implantado? Sim ou não? Ou ele tem que ser qualificado? Se é uma indústria, o coração é a fábrica. Então, as funcionalidades desse sistema permitem com que eu tenha o controle e o crescimento daquilo que está sendo produzido? Então, é uma análise técnica. Tanto do ponto de vista de processos e controle, a gente faz uma varredura, tá certo? Se os processos estão alinhados, aquela coisa toda. Mas também tem que entender quem vai pilotar a máquina são pessoas. Se existe capacidade de absorção do conhecimento que aquela tecnologia está trazendo. Isso me remeteu aos meus conhecimentos, às minhas discussões calorosas com meus professores lá na faculdade. Lá na graduação. Você entendeu? Porque eu sempre estudei e trabalhei. Minha vida inteira foi isso. Então eu falava, professor, você está viajando, porque na prática é assim. Aí a sala ficava meio perturbada naquele momento, mas falava, olha, é verdade. Então eu peguei muita experiência nessa questão. Por outro lado, a gente também tem que tomar um cuidado, porque a gente vai mudar a vida daquela empresa. E o dia a dia das pessoas que ali operam, que ali Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você troca de casa ou faz uma manutenção na tua casa com você morando dentro, nossa, é muito ruim, é muito desconfortável. Essa analogia que se faz, tá? Mas a gente tem que tomar... Se pudesse parar a empresa, todo mundo... Não existe essa possibilidade. O voo tem que continuar. Você não dá para descer o avião para você fazer a manutenção, instalar algum... Pronto. A grande sacada, o que a gente fez? A gente fala isso de usuário-chave. Então, quem seria os usuários-chave que levaria aquela nave espacial, aquele instrumento tecnológico, até o fim? Então, essa foi a grande sacada. E cada um passar exatamente como que estavam os seus procedimentos, os seus processos, porque eles estavam desnivelados. Tá certo? Então, essa foi a grande... No fim, o que acontece? Há, de fato, essa transformação. Trocou a ferramenta, que é o sistema, trocou alguns gestores, porque o projeto foi 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses, mais ou menos. A implantação da caixa, da máquina, é rápido, o problema é depois. Fazer rolar, sair os primeiros relatórios, aquela coisa toda. Mas a grande sacada, então, foi duas. Primeiro, esses usuários chaves e o conhecimento que eles detinham sobre aquilo que foi transferido para eles. Aí levou, implantou. Eu lembro muito bem que no dia que a gente foi dizer para o dono que estava tudo implantado, ele falou assim, isso eu me lembro direitinho, ele falou assim, olha, tem horas que a gente tem que contar com conhecimento externo para que o conhecimento interno tenha tração. Tração. Entendeu? Eu achei legal, porque ele não desprezou aquele conhecimento interno, que é o tal do santo de casa faz milagre. Ele falou, faz milagre, mas eu preciso de alguém externo que continue fazendo a energia não parar. Então esse foi um exemplo. O outro exemplo é bem simples, bem simples. Tá. Sem dizer nomes, né, por questões de ética. Uma das maiores Santa Casas do Brasil, a gente presta serviço nesse segmento. Nosso desafio era avaliar os dirigentes daquela empresa de saúde, que trabalha com vida, tá certo? Se eles conseguiriam levar essa Santa Casa para mais 20 anos. Nossa.
guiar para transformar. Aham. Isso é sério dentro da CH9. A gente leva isso à risca. E é uma Responsabilidade responsabilidade, tremenda. uma resposta, formatar uma resposta dessa. Muito bem. A gente precisa de instrumentos. Certo. Então, uma coisa que dentro da CH9 a gente não faz é não utilizar ou uma metodologia ou um instrumento. Na CH9 a gente não faz tentativa e erro nunca. Uhum. Não tem como. Eu não estou podendo arriscar uma coisa tão séria como o exemplo que eu estou te dando. Uhum. Então a gente teve que usar uma ferramenta de mapeamento de comportamento que tem a tecnologia de IA por trás, Uhum. mas que traça o perfil certinho da pessoa e tem uma análise humana que é dos meus consultores. Certo. A gente percebeu que num time de 5 dirigentes, 1 não tinha condições. E agora? E agora? O que a gente teve que fazer? Toda a jornada ser transparente, Marília. Quando a jornada é transparente, a pessoa que não tinha condições de continuar disse para mim, realmente, você tem razão. É melhor eu manter um bom relacionamento profissional do que depois ser mandado embora por justa causa, por algum dano que eu causei. Uhum. Então ele reconheceu que não era aquele momento que ele ia levar para mais 20 anos. Uhum. Então foi legal. A gente Foi. também teve que entender. Por quê? Porque senão ia ter que fazer o quê? Apontar e dizer, ele não serve. Uhum. A gente constatou juntos disso. Mas utilizando os mecanismos, quando tem instrumentos que Que seja claro. até ritual de reunião Exatamente. e transparência com essas Exatamente. pessoas envolvidas. Era o que... Mas o desafio que a alta administração passou era justamente essa. Uhum. E agora? Você vai ter que nos ajudar a levar esse momento, porque vai ser muito... vai ser um combate. Então, nesse caso, a CH9 ajuda a identificar se as pessoas estão preparadas ou não, e também ajuda a resolver caso não estejam ou estejam. Eu te falo uma coisa assim, hoje, com maior condição e experiência. E todos os meus consultores, eu não tenho nenhum consultor se não for sênior. O consultor que está há menos tempo comigo já está há 8 anos. Uhum. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É proibido, dentro da CH9, a gente achar. Uhum. A gente tem que ter certeza. Porque a gente muda a vida de uma empresa ou das pessoas. Uhum. Tá certo? Então tem que tomar um certo cuidado, um zelo com essa questão. Quando a gente faz essa transformação, que eu estou te dando esse exemplo, número 2 aí, é claro que se você usou a técnica e a transparência da jornada, a pessoa pode até não gostar da solução, como foi o caso. Porém, ele não pode dizer assim, a CH9 e os consultores da CH9 foram injustos. Uhum. Isso você pode escrever. Fica instrumentalizado, medido, provado. Provado, exatamente isso, fica provado. Então, eu estou te dando 2 exemplos, assim, bem transformadores das coisas que acontecem. A gente mexe profundamente com as questões das empresas. Muito bom. E Piaça, planejamento. As empresas Ai. planejam? Então, Como é que funciona? Qual que é a periodicidade com que a empresa deve fazer o seu planejamento? Isso acontece, não acontece? eu digo assim, ó, bem simples, tá? Eu gosto de coisas simples que são as melhores. Eu digo assim, ó, fazer o planejamento estratégico é o mais fácil. Tá. O problema é implantar. Dentro da CH9 a gente fez uma pesquisa. Aproximadamente, pasme, 75% dos planejamentos estratégicos não saem do papel. 75%? Dói, né? Nossa! Bom, aí a gente tem que entender o que o empresário entende sobre planejamento estratégico. Tá. Afinal, o que é o planejamento estratégico? Na maioria das vezes, sem sombra de dúvida, os empresários entendem, principalmente no Brasil, um planejamento de curto prazo. O que eu chamo de curto prazo? 1 ano. Uhum.
porque nós temos várias questões econômicas, políticas, sociais. Beleza? Certo. Mas o empresário, ele pensa assim, ó, eu vou fazer um planejamento de 2025. Quanto que eu vou vender? Tá. Então, que não está errado, Uhum. tá? Só que eu digo que isso é um dos itens do planejamento estratégico, Tá. tá certo? Eu entendo que realmente necessário você fazer o que a gente chama de speed de vendas, né? Quando você vai vender o ano que vem, seja qual segmento for. Porém, tem que ter desdobramento desse planejamento de vendas. Uhum. Se eu sou uma indústria, se eu pretendo vender X milhões para fazer tantos equipamentos, eu tenho que saber a capacidade instalada da fábrica para produzir. Uhum. E é interessante essa questão, porque a gente também tem que planejar a fábrica. Tá. Tá? Uhum. E tem a retaguarda. Então, não adianta eu ter capacidade de vendas, capacidade de produção, se eu não tiver capacidade de controlar isso, que são as áreas de apoio. Então, eu tenho que fazer um planejamento robusto, um pouco mais de um ano. Uhum. Geralmente, se faz na CH9, a gente faz planejamento com um horizonte de 3 anos. Conservador, dentro do ponto de vista de longe, a distância do planejamento. Tá? Só que aí tem uma sacada. Qual é? Depende do segmento que a gente vai fazer o planejamento estratégico. Uhum. Exemplo, nós atuamos fortemente em cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito, ela é muito regulamentada. Banco Central, Tá. os sistemas cooperativistas de crédito Se que existem no Brasil. exige um nível de governança altíssimo desse Exatamente, segmento. é a palavra que eu ia usar. Então, dependendo do grau de governança que a empresa esteja, ele vai exigir essa condição de planejamento maior. Tá. Tá certo? Uhum. Mas aí eu vejo assim, e alguns segmentos que porventura não tenha isso já fortemente desenvolvido. Então, todos aqueles segmentos regulamentados, plano de saúde, por exemplo, estradas, energia elétrica, quer dizer, os segmentos que estão regulamentados, é isso que eu tô por tentando alguma autarquia uma que agência, controla, uma agência de governo que controla. você já tem uma certa necessidade de ter o seu planejamento estratégico. Porém, outras empresas do agro, que eu vou dar um exemplo bem, né? As usinas de açúcar e álcool, por exemplo, elas têm, por causa da pujança da coisa, você sabe muito bem que tem grupos econômicos, tem 3, 4, 5 unidades, 15, 20, sei lá. Então, tá vendo? O porte e a complexidade do negócio leva. Tá. Qual é a sabedoria? É isso que é o legal. E eu vou falar isso para os empresários. Do ponto de vista de entendimento, não significa que eu tenho que faturar 300 milhões de reais para ter um planejamento estratégico. Não existe limite de faturamento para falar que tem que ter planejamento estratégico. É isso que eu estou tentando dizer. Né? Uma micro ou pequena empresa, na minha opinião, deveria ter um planejamento estratégico também. É isso que é a diferença. Ele dá um norte? Você falou que ele não tem que olhar só receita. Resumidamente. Beleza. Tá? Na verdade, o fritar dos ovos é mais ou menos o seguinte. Isso é uma coisa muito legal. Olha que interessante. Vamos supor, não importa o tamanho da empresa e qual o segmento que ela é. Tá. Eu digo assim, empresário, aonde você quer chegar em 2025, ou 2026, ou 2027? Eu quero chegar aqui. Ah, você quer chegar aqui? Legal. Aí eu faço a método que a gente utiliza é de trás para frente. Então, eu projeto um cenário para 31/12, exemplo, de 2027. Tá. E quais os planos de ações que eu tenho que desdobrar para atingir aquele lugar que eu quero chegar? Ah, entendi. Bingo. Entendi.
O que tem que ser feito para para eu chegar lá, e são vários planos de ação, estratégicos, não operacionais, estratégicos, Tá. tá? Que a gente chama isso de dimensões. Os planos estratégicos estão por dimensões. Ô, Piazza, o que é dimensão? Dimensão, por exemplo, dimensão financeira, dimensão de mercado. Ah, entendi. Então são de pessoas, educação, de pra inovação, pessoas. entendeu? Então Tá, são as dimensões. Como chama a Piazza essa técnica? Bella Scorecard. Existe uma técnica que não foi inventada por mim já faz tempo, tá certo? Que faz isso acontecer, que são os quadrantes, que são, na verdade, as dimensões que tem que haver o desdobramento dos planos de ações estratégicos para atingir aquele local que eu quero chegar. Aí, cada gestor tem que fazer o seu desdobramento operacional. Aí fica mais claro. Tipo, eu preciso estabelecer uma meta. Eu quero ter aproximadamente 20 filiais em 31/12/2027. Tá. Quantas filiais você tem hoje? Eu preciso saber. Eu tenho 8. Então, tá vendo que eu tenho que trazer? Quero chegar aqui, mas você tem aqui. Como é que eu chego com essas filiais? Estou dando um exemplo, tá? Mas isso precisa ter técnica. E uma dessas coisas passa sonhar o sonho, vamos dizer assim, né? De transformar isso. Mas quem que é a centelha? O dono. Eu só estou transformando, eu sou um facilitador, um moderador, de transformar o pensamento de crescimento do empresário em realidade. Porque toda vez eu meço isso. Então, fiz o plano para chegar lá? Fiz, está no papel. Tá. Ou no PDF. Aí eu vou depois, junto com a empresa e com os gestores, que a gente faz um comitê estratégico, e cada mês ou cada trimestre eu vou medindo. Porque se eu estou falando que eu vou chegar aqui e eu tive um desvio, esse ângulo de desvio tem que corrigir com plano de ação. Senão eu não chego aqui onde eu quero, vou chegar em outro lugar. Então, por isso que eu falo, aproximadamente 75% sai o planejamento estratégico, mas fica na gaveta. Porque não implanta as medições para chegar naquilo que eu quero. E aí você vai guiando para transformar essa jornada. É bem isso, na verdade. Excelente. Muito bom. E me diz uma coisa, você convive muito, você falou muito da persona do dono do negócio aqui na nossa conversa, né? Como é que é essa separação entre o dono e a pessoa? É real isso de minha vida profissional, minha vida pessoal? Como é que é isso dentro das empresas na prática? Isso não acontece com ninguém, Marília. Você não consegue desencarnar. No primeiro momento, eu sou profissional. No segundo momento, eu sou pai, esposo. Não existe, é tudo uma coisa só. A grande sabedoria que eu aprendi isso é uma coisa minha, pessoal, mas eu vejo claramente isso nos empresários. A gente percebe uma coisa que é o seguinte. Você imagina dentro de uma empresa familiar que Jersey, que é um estudioso de Harvard, que estuda empresas familiares no mundo. E ele criou a teoria de Jersey, que são 3 subsistemas coexistindo. O primeiro sistema é o sistema familiar. Pai, mãe, filhos. O outro subsistema é o sistema que a gente chama societário. Então, um fundador é pai, porém, ele é sócio de uma empresa. E existe um outro subsistema que é o subsistema empresa. Só que eles coexistem. Quem que é o cara? O cara que é pai, sócio e diretor. Ele é o centro. Entendeu? Dos 3 sistemas. Esse é o fundador. Aí começa a fazer correlação. Tipo, o Jersey, que foi brilhante na colocação dele, que foi o seguinte. Eu estou no subsistema familiar, eu sou o filho. Não sou sócio, mas trabalho na empresa. Então ele está nesse quadrante. Entenderam que eu tô... Tá claro isso? Tá. Se eu mapeio isso,
eu tenho grandes chances, eu, CH9, de interpretar todos, a cultura e todos os elementos. Por exemplo, eu não sou empresa, eu não sou família, não sou sócio, eu sou quem? Colaborador. Eu sou só colaborador. Também tem essa figura. Concorda comigo? Nessa condição? Eu só estou aqui. Então, o que a gente percebe com essa matriz aí? A gente percebe uma coisa que é assim, ó. Quando o sócio, fundador, lembra? Lembro. Que trabalha na empresa, é angustiante para ele fazer essa transformação. Por quê? Você imagina demitir um filho? Então a gente tem uma regra em empresa familiar. Não contrate ninguém que você não consegue demitir. Tá. É duro falar isso pro dono. E o dono também tem que entender que, de repente, o filho dele pode ser maior que ele. Mas ele tem que permitir. Então eu falo o seguinte, na boa. Esse negócio de fundador, passar bastão, desculpa, é mentira. Ele muda de nível. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ele vira presidente do conselho. Mas ele não passou bastão? Não sei. Ele está mandando, mas só que em outra esfera. Entendeu o que eu estou tentando explicar? Porque tem gente que fala assim, eu vou parar de trabalhar. Sou fundador, vou parar de trabalhar, vou passar o meu bastão. Imagina. Ele muda de patamar. Ele vai para a presidência do conselho, cria a diretoria dele lá, seja profissional ou familiar ou mista. Entende agora que eu estou explicando para você? É isso que as pessoas, talvez você, empresário familiar, esteja numa angústia de falar, poxa, e agora? De repente eu não tenho sucessor sangue. Qual o problema? Fazemos um planejamento sucessório sendo o perfil que você tem que querer. Você, fundador, tem que traçar o perfil junto comigo da CH9, dizer, eu quero esses requisitos. Se eu busco interno ou se eu busco externo, eu vou garantir. E já aconteceu na prática. Um trabalho que a gente fez de um grupo econômico, uma das empresas que era varejo teve um sucessor familiar. E o sucessor da empresa, que era uma indústria, do mesmo grupo, hein? Foi sucessor profissional, um carreirista. Eu acho fantástico quando isso acontece. E você quer que eu te falo? Os 5 sócios, mas quem que salvou? O descritivo do perfil que tinha que ser. Do perfil. Profissional. Sabendo o que a pessoa Marília, tem que ter, não tem saber, conversa. Exato, porque não está definido. E outra, desses sócios questionou. Não, mas por que ele? Sabe o que um dos outros sócios falou? Porque está escrito no perfil, você aprovou. Então, não tem briga, não tem, sabe, assim, tem um olhar meio estranho, mas não tem aquela discussão de dissociação, entendeu do que eu estou querendo dizer? De quebrar a empresa, mas vai vender. Não, peraí. Foi pensada a capacidade que precisa ter para estar ali, para ocupar esse lugar. Exatamente. Então eu vejo isso com uma tranquilidade de entendimento, mas vejo uma angústia, uma solidão daquele fundador. Nossa, sabe o que eu tô sentindo aqui na nossa conversa? Uma empatia tão grande da sua parte para com um fundador e um dono da empresa, sabe? Hoje eu me senti transportada para essa visão de dono que parece estar distante. Você trouxe essa... Mas olha só que interessante. Tudo que eu faço na minha vida, desde quando eu te falei lá do Vocari, tá certo? A minha visão, profundidade. De escolher. E perseverança. Eu não consigo falar para alguém, seja um empresário, no mundo profissional, ou seja, para uma pessoa no mundo cotidiano, se eu não acredito. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu não quero simplesmente vender um projeto para um cliente, ele pagar, eu vou embora e nunca mais voltar. Para mim não faz sentido. Mas o fato de você conhecer em profundidade o que pensa, o que sente, principalmente o que sente, essa figura que muitas vezes pode até ser deturpada, não é? Por um senso comum. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tanto é verdade, porque é assim, a gente experimenta as coisas, sinceramente. Né? Na minha vida profissional, eu experimentei 2 coisas, para dar exemplo dentro desse contexto. Primeiro,
a sucessão familiar da família da minha esposa. Você tem o exemplo dentro de casa. Dentro de casa. Eu, como marido da minha esposa, eu não poderia chegar com os outros herdeiros e falar, porque aí estaria como? Agredindo. Ué, eu não sou nada dentro do ponto de vista de relacionamento familiar. Eu sou um agregado. E eu falo isso com todos os direitos que eu tenho. Tá. Eu sou um agregado. Mas eu sempre falava assim para minha esposa, olha, se é uma coisa que eu sei, é entendimento de uma empresa familiar. Eu me sinto muito confortável. Fora de brincadeira, Maria. É como se você tirasse, Vivido. sabe aquela história de colocar vivido. a roupa do fundador, olhar para o fundador então, como sendo. Aí nessa experiência, eu falava para minha esposa, olha, veja isso. Para ela significar dentro dela. Olha, conversa com a sua irmã sobre isso. Por quê? Porque ela teria que tratar em assunto delicadíssimo sobre aquele assunto, mas não com ela. Ela já estava resolvido. O problema era com quem? Com a irmã. Entende? E assim, fala com seu pai. Olha, fala com seu pai dessa forma. O que você acha? Tá certo? Entendeu o que eu estou tentando explicar? Então, era quase que um laboratório. Tá certo? Então, quando eu vou... Marília, 35 anos de experiência como consultor. Eu só não trabalhei em empresa familiar durante 5 anos da minha vida. Porque eu prestei serviço na época que eu trabalhava numa empresa multinacional para um banco, um grande banco no Brasil. Tá. Então, eu estou tentando explicar aqui essa profundidade. Então, é a experiência, a técnica e a ferramenta à disposição do meu cliente. Tá certo? Outra questão, bem simples também, de experiência. Você tem uma ideia, quando entrou na pandemia, a tecnologia da informação começou a ser muito utilizada por necessidade N. Trabalho home office, aquela coisa toda e tal. Muito bem. Então, as empresas basicamente investiam o seu dinheiro em algumas coisas, mas em tecnologia, com certeza. Tá? Porque eu acredito, mas depois dessa experiência que eu vou contar, as empresas atualmente transformam por 2 pilares. Mas deixa eu concluir o meu raciocínio sobre essa questão de experiência testada. Quando chegou lá para 2021, eu disse, até animado pelos meus filhos, a minha esposa apoiou, eu falei, eu vou montar uma startup. Com toda a experiência que eu tinha. Falei, poxa, eu me sinto... Mas startup não é coisa de geração Z. Aí eu falei, tá, eu me sinto, graças a Deus, com 27 anos que a CH9 tem, realizado profissionalmente do ponto de vista das empresas que eu presto serviço, aquela coisa. Mas eu queria experimentar, porque lembra minha primeira formação, que é em tecnologia da informação? Falei, tá bom. Apoiado pela minha família, eu falei, eu vou fazer uma startup. Só que quando eu fui fazer uma startup, Marília, eu tive que fazer um XBA. O que é um XBA? É fazer um MBA em inovação. Tá. Então eu tive que, sinceramente, voltar no banco de escola. Lógico que, óbvio, que eu fui buscar os melhores locais para se beber da fonte. Né? Fui fazer XBA utilizando tecnologias lá do Vale do Silício, com professores de lá, tal. Era virtual, porque tinha pandemia, certo? A jornada era que no último semestre eu iria para a Europa fazer 3 semanas de imersão, que não acabou não acontecendo. Porém, eu conheci o que eu estou falando. Então, resumindo, tirando a espuma da inovação, aquela coisa toda, a realidade é a seguinte, tem que gerar negócio. Que no mundo físico ou atual, do ponto de vista de entendimento, é faturar. E no mundo da inovação, da startup, é monetizar. Só mudou termos, mas é a mesma coisa. Mas eu tenho uma pergunta aí. Você disse que a CH9, na CH9 não existe tentativa e erro, porque é uma consultoria com norte aí de muita seriedade.
E na startup, pode? Só Tentativa e erro? Só é. Aí, você imagina a minha cabeça, Marília. Deu 360, quase que eu capotei do ponto de vista de entendimento. Uai, eu olhava assim e falava, pô, mas tudo que eu aprendi como profissional e academia, agora na startup não tem outros indicadores, o ROI mudou, sabe assim, o retorno sobre investimento, nem tudo que você coloca na startup vai dar certo. O modo de fazer totalmente diferente. Eu falei, tô ficando louco. Nossa. Aí, mas que me ajudou a entender o que eu vou falar agora. Isso eu tenho certeza absoluta, assim, pela experiência que me permite fazer, tá certo? A transformação nas empresas, hoje em dia, para levar para mais 3 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo, tem 2 pilares. Gente qualificada e treinada e tecnologia. Qualquer coisa que o empresário quiser investir, ele pode até fazer, que o dinheiro é dele, mas vai ter problemas se ele não investir nesses 2 pilares. Isso é o que eu acredito e vejo Você vê nas minhas empresas. É isso que eu estou tentando dizer, dos meus negócios, entendeu? Se eu não botei tecnologia na coisa, esquece. 2017, aconteceu um 360 na CH9, por motivos N. Tá? Em 2019, aconteceu uma outra transformação, que foi o projeto CH9 Digital. Que não foi só rede social, não. É usar tecnologia para fazer consultoria. É isso que eu estou tentando dizer. Então, eu estou dizendo assim, eu não falo algo para o empresário se eu não pratiquei. É mais ou menos perguntar, você gosta de sorvete de pistache? Não gosto, Mas você experimentou? Então, como é que você pode falar que não gosta se você não experimentou? É a mesma coisa comigo. Eu sei fazer um projeto de inovação? Sei, eu fiz uma startup. Sei, e graças a Deus, estou monetizando. Tá? Mas então eu estou dizendo assim, isso vale a pena. Isso é, de fato, uma transformação. Transformação é a palavra. Exatamente. Transformação é a palavra. A gente tem 3 minutos para finalizar o nosso programa hoje. Eu estou muito honrada de participar dessa abertura, desse ponto de vista que eu tenho certeza que vai trazer muitos pontos e expandir visões de transformação para as empresas. Quero parabenizar você por esse projeto, pela CH9, e dizer que eu estou até emocionada, porque eu tinha 17 anos quando eu sentei com você pela primeira vez numa mesa de um escritório. Sim. E tudo que eu aprendi, muito do que eu cheguei a realizar, eu fico emocionada porque você me ajudou no momento em que eu estava me formando como pessoa, como profissional. Então, é muito emocionante para mim hoje estar com você nesse ponto de vista, esse ponto de partida que vai transformar empresas, gerações e negócios. Piazza, 2 minutinhos. 2 minutinhos para levar um recado para o fundador, que hoje foi a pessoa que nos motivou hoje na nossa conversa. 2 minutinhos. Eu costumo dizer o seguinte, né? O fundador, ele está alguns passos do assessor, do consultor. Mas eu digo o seguinte, vocês têm que acreditar cada vez mais no sonho, naquele chamado que vocês tiveram para ser empresário. Isso faz toda a diferença. Nunca desista, persevere, porque principalmente no Brasilzão de meu Deus, as coisas são difíceis. Mas eu vejo empresário brasileiro com uma maturidade, uma flexibilidade, um jogo de cintura. O que eu vejo também? Uma preocupação. Por quê? Porque começar um negócio, dar continuidade a esse negócio, leva a algumas reflexões, algumas questões. Nada é só flor, tem espinhos, certo? Então, a grande sacada que eu falo é a seguinte, acredite, tem questões que são resolvidas internamente e tem questões que precisam trazer conhecimento de fora. Isso eu tenho certeza absoluta. E quando eu troco isso com o fundador, eles falam, você tem razão. É um acelerador, talvez. Tá certo? Não é que ele não sabe fazer. Ele sabe. Tanto é que ele desenhou a máquina na cabeça e funciona. Ele quer só agora dar a manutenção e fazer ela
andar mais, sei lá quantos anos. E tem que enxergar o caminho, tem que ver. Tem que ver. Diversos caminhos. Empresário, acredita na vocação que vocês têm dentro de vocês. Acredite. Busque lá no fundo, quando a coisa estiver difícil, que vocês vão achar uma solução. Uhum. E é isso aí. 24 de outubro. Então, né? 24 de outubro, comemorando o aniversário do Piazza hoje. Solange aí com a gente, a esposa do Piazza, tá sempre com ele. E a gente vai terminar hoje com parabéns, né? Opa! Tem bolinho ali atrás. Parabéns, Obrigado. Piazza, por esse Que podcast, pela CH9 e pelo seu aniversário. Amém. Yes!